Olá, eu sou a professora Jota. Vai começar mais uma aula de história. Antes da gente começar nossa aula, 2 recadinhos. Primeiro, se inscreve no canal, ativa as notificações. Você vai ser informado pelo YouTube no exato momento que eu posto as videoaulas. Lembrando que a gente posta as aulas aqui de segunda a sábado, todas as disciplinas, foco no Enem e outros vestibulares. Segundo recadinho antes de começar a nossa aula, clica na descrição do vídeo, tem um link para o Telegram. Neste link do Telegram, você vai acessar o nosso grupo e por lá eu mando as apostilas que acompanham as videoaulas. Então, um exemplo, se eu postar 2 aulas aqui no YouTube no dia, você vai receber 2 apostilas em PDF de graça, tá bom? Dados os recados, roda a vinheta, João, professora Jota, aula de história agora no Jota Explica. Fala galerinha do Jota Explica, tudo certo com vocês? Professora Jota na área, aula de número 13. Olá! O assunto hoje é a Revolução Americana. Sim, vamos falar de Estados Unidos, ok? Bora lá! 13 colônias. Olha, aula de número 13 e vamos falar aí das 13 colônias. A partir do século XVI, a gente tinha ali na região leste da América do Norte os ingleses começaram um processo de exploração. Como que foi o início desse processo de exploração? Pequenos postos comerciais, só para você marcar o território mesmo, beleza? Já no século XVII, a França começa uma movimentação mirando aí a região norte, né? Opa, volta! Mirando aí a região leste da América do Norte. Os ingleses, que não eram bobos nem nada, perceberam esse movimento de avanço francês e começaram efetivamente a colonizar a região. Qual foi a primeira colônia inglesa nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos que a gente conhece hoje, mas qual foi a primeira colônia inglesa? Virgínia, em 1607. Uma coisa importantíssima que vocês têm que saber. Virgínia, em 1607, tinha uma população majoritariamente, ou seja, quase que completamente formada por protestantes, beleza? A primeira colônia inglesa, né, já falamos aí, e até o século XVIII foram fundadas 13 colônias. Presta atenção, foram fundadas 13 colônias que elas eram independentes entre si, mas obviamente subordinadas à metrópole, né? Elas eram independentes uma com a outra, mas deviam satisfação. Agora, o que a gente tem que saber dessas 13 colônias, que elas eram divididas em dois grandes grupos. Colônia do Norte e Colônia do Sul. As colônias do Norte, povoamento, né? Eram os refugiados, maioria puritano, beleza? Colônia do Sul, exploração, aquele esquema de plantation, né? Latifúndio total e os escravos africanos, beleza? Bom, ficou claro, né? Colônia do Norte, povoamento. Colônia do Sul, exploração. Eram 13, você divide essas 13 em Norte, Sul, povoamento e exploração. Tranquilo. Continuando, obviamente, assim como no Brasil, aconteceram aí diversos atritos entre colônia e metrópole, né? Apesar da colonização inglesa ser retratada de uma maneira mais tranquila, no longo efeito, né? Mais tranquila quando comparada com a América Latina e a prática dos países ibéricos, obviamente existiram conflitos, sempre existiram. E o que aconteceu? De 1756 até 1763, a Inglaterra entrou num confronto contra a sua principal rival, a França. E aí, como forma de cobrir esse confronto, porque, obviamente, uma guerra tem custos, os ingleses começaram aí os tributos nas 13 colônias. Vamos falar da Lei do Açúcar de 1764. Proibia a importação de rum e estabelecia a cobrança de taxa sobre o açúcar, o famoso melaço, né? Importado fora das Antilhas Britânicas. Outra coisa importante, Lei do Selo, em 1765, que impôs aí a cobrança de taxa sobre todo o papel impresso na colônia. Todo, imagina. Desde documento, a carta, baralho,
livro, jornal, tudo tinha um imposto. Por quê? Porque ela estava perdendo muito na guerra, né? Lei do chá, 1773. Foram anos depois, né? Vocês perceberam aí, de 1765, agora a outra lei é 1773. A metrópole acabou concedendo o monopólio de venda de chá nas colônias. Tem uma aula que eu falo aqui da Companhia Inglesa das Índias Orientais. Agora eu não lembro se é a 10, se é a 9, se é a 8. Muita aula se passou, né? O objetivo era o quê? Combater o próprio contrabando do próprio colono. Por quê? A galera ali que estava atracando no porto de Boston estava destruindo tudo em 1773, dezembro para ser mais exato. 1774, leis intoleráveis. Era o objetivo de conter o quê? O ambiente de revolta nas colônias, né? A metrópole estabeleceu aí o fechamento do porto de Boston, porque vamos lembrar, acabei de falar, a lei do chá. A lei do chá acontece em resposta aos colonos que estavam destruindo os navios da companhia que estavam atracados no porto de Boston. E aí, em 1774, veio outra lei para barrar a galera de Boston, porque eles estão, assim, impossíveis, sabe? Então, estabeleceu o porto em Boston. Não, esquece, ninguém vai mais atracar aqui, a gente tem que conter essa desordem, né? Porque, assim, foi usado como bode expiatório. Boston foi lá e se revoltou contra mim, então eu vou lá e me revolto contra Boston. Só que eu sou metrópole, Boston é colônia. Obviamente eu vou ganhar. Agora vem o protesto das 13 colônias, né? Obviamente, gente, ter fechado o porto de Boston causou uma irritação, uma indignação, uma revolta nesses colonos, né? E assim, vamos lembrar uma coisa, as 13 colônias tinham autonomia entre si, que significa o quê? Autonomia local. Por isso, a colonização inglesa era vista de modo mais tranquila do que a dos países ibéricos. E aí a gente tem aquela clássica coisa que o vestibular cobra e que a história conta pra gente, que é o Boston Tea Party. Se eu falar alguma coisa errada, é porque eu não sou nem inglesa, nem norte-americana, nem estadunidense. Mas era tipo a festa do chá em Boston, né? Que foi o primeiro congresso da Intercontinental, reuniu aí representantes na Filadélfia, representantes das colônias na Filadélfia. Nesse congresso, os colonos exigiram mudanças no pacto colonial com a Inglaterra, tá? Mas a metrópole não estava nem aí, não queria dar as condições, não queria ficar mais maleável e tal, né? Não choca ninguém, vamos lá. E aí o resultado desse congresso intercontinental que não deu em nada é o início da Guerra de Independência, em 19 de abril de 1775, tá? A Declaração de Independência. Em maio, no ano seguinte, né? Os colonos realizaram o segundo congresso e aí eles convocaram os cidadãos às armas e nomearam o George Washington, né, como comandante das tropas coloniais. 4 de julho, presta atenção, em 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência tornou-se pública, designando aí uma nova nação. Qual nação? Qual nação? Rufem os tambores. Estados Unidos da América. Né? Um trechinho aí dessa declaração. Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e tananã. Vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês acessarem a declaração na íntegra. É interessante dar uma lida, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora a Guerra da Independência, né? A gente já imagina que a Guerra da Independência dessas 13 colônias foi dividida em 2 etapas. Primeira etapa, você tem as tropas estadunidenses, né? Aqui já vamos colocar o nome, Estados Unidos da América, pós-declaração, que era comandada pelo George Washington, lutaram praticamente sozinhas, né? De 1778 a 1781. Os rivais da Inglaterra, França, Espanha,
Holanda começaram a enviar dinheiro, como eu falei na aula passada da Revolução Francesa. A França tinha interferido muito nesse processo de independência, de Revolução Americana. Então ela estava quebrada. E aí a monarquia de lá não conseguiu segurar o rojão, porque investiu muito dinheiro aqui para prejudicar a Inglaterra, beleza? Com isso, o que aconteceu? Os colonos americanos, eles conseguiram se sobressair, obviamente, né? Porque eles estavam recebendo dinheiro de Deus e o mundo, tendo a ajuda de todos os rivais da Inglaterra. Então, a Inglaterra acabou reconhecendo a independência das 13 colônias, tá bom? Vamos falar da Constituição dos Estados Unidos. Em setembro de 1787, foi proclamada a Constituição dos Estados Unidos da América, que, assim, entre todas as questões, definia o país como uma república federalista presidencialista. Estabelecia aí a divisão dos poderes entre o executivo, legislativo e judiciário. Além disso, a Constituição assegurava o exercício dos direitos políticos e civis, garantindo aí liberdade de expressão, de imprensa, religião, reunião, inviolabilidade de domicílio, direito de julgamento, né? Contudo, mesmo com essa Constituição aí tratando todo mundo de igual para igual, a escravidão nos Estados Unidos só foi abolida depois da Guerra de Secessão. Guerra essa que durou de 1861 a 1865. E assim, ao mesmo tempo, as populações indígenas não foram de modo algum inclusas nesses direitos de Constituição, né? Por outro lado, o que a gente tem? As mulheres também não foram inclusas. Isso aí a gente sabe que, infelizmente, é um mal da humanidade. Aliás, as mulheres nos Estados Unidos só puderam votar depois de 140 anos, tá? Que essa Constituição foi escrita. Então, durante muito tempo, o cidadão dos Estados Unidos da América era só o homem adulto branco, né? E que fosse burguês, tivesse aí uma ascensão econômica, comercial, aristocracia fundiária. Esse aí tinha realmente os direitos assegurados pela Constituição dos Estados Unidos. A aula de hoje foi isso. Na aula que vem, aula de número 14, a gente se encontra novamente, tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Curte o canal, compartilhe o canal, entra no grupo do Telegram e receba as nossas apostilas. Um beijo, até a próxima!